Antes de iniciar esse testemunho, vou fazer uma oração para Deus abençoar a todos os ouvintes. Senhor, essa pessoa que está desgastada por causa da luta, o seu coração está rachado por causa do tempo de provas. Vejo pessoas que estão feridas e machucadas pelas duras provações. Quantos estão quebrados e moídos pelas lutas difíceis que estão passando. As coisas não foram como essas pessoas queriam. Os seus sonhos se frustraram e a sua esperança já morreu. Talvez perderam algo de muita importância em suas vidas. Hoje é o dia da restauração dessas pessoas que me ouvem. Senhor, derrama o seu azeite espiritual na ferida dessa pessoa e cura a sua alma. Sara o seu machucado e dá um basta em suas dores. Eu creio que o Senhor vai restaurar o vaso velho em vaso novo. Hoje o Senhor transforma a tristeza em alegria, ajuntando os pedaços do coração e faz renascer essa pessoa. Já estou começando a ver pessoas felizes e sentindo grande alegria na alma. É a presença do Espírito Santo inundando essa pessoa. Já vejo o peso do jugo caindo por terra. Pessoas sendo aliviadas com o poder da oração. Tudo se torna novo. E um recomeço está se iniciando nesse momento. Não importa o quanto a pessoa esteja ferida, hoje o médico celestial apaga todo o seu passado e lhe faz esquecer tudo de ruim que aconteceu. Ele cura corações e restaura cada alma, e faz uma nova vida começar hoje. Amém. Estava orando no dia 31 de dezembro, e quando o ano novo de 2018 entrou, o meu espírito foi arrebatado até as nuvens. Eu vi a comemoração do ano novo, e o céu estava iluminado de fogos de artifícios. Um principado recebia toda aquela comemoração. Esse principado era um demônio gigantesco. Tinha uns 10 metros de comprimento e ficava sentado nos ares, e recebia toda a comemoração de Ano Novo. Eu vi muitos rituais de Ano Novo sendo oferecido para esse principado, como fazer um jantar, roupas brancas, champanhe, e muitas bebidas nas mesas com frutas. Pessoas que são crentes também comemoravam o Ano Novo juntos com os ímpios. As pessoas faziam promessas e agradeciam ao ano que foi embora, e não a Deus. Muitas pessoas bebiam e dirigiam os seus carros, e acidentes aconteciam. Os demônios da morte caminhavam pelas ruas e nos lares para levarem as almas dessas pessoas como oferenda ao principado do ano novo. O ano velho foi embora, mas levou muitas almas com ele. Quantos não viram o ano novo entrar, esperavam o ano novo e estavam ansiosos, mas não viram o ano entrar por terem as suas vidas ceifadas na véspera? O principado que recebia as oferendas da comemoração do ano novo dava terríveis gargalhadas. O povo fazia promessas idolatrando o ano novo, pedindo paz, prosperidade e saúde para o ano que iria entrar, esquecendo-se de Deus que acrescenta aos anos de suas vidas. Voltei para o meu corpo e já era dia 1º. Continuei orando, e vi quando um demônio se incomodava por eu estar orando, e não está comemorando o ano novo. Eu tive que orar a Deus em línguas estranhas para que o demônio não ouvisse o que estava dizendo. O demônio ficou muito furioso por não entender o que eu estava falando em minhas orações. Aquele demônio queria ver o que eu estava dizendo para tentar impedir a obra de Deus que foi revelada a mim em 2018. Ele entrou na minha casa, e foi até a cama de Naomi para fazer o mal. Eu clamei o sangue de Jesus, apontei o dedo para esse demônio, uma bola de fogo saiu do meu dedo, e acertou o peito daquele demônio que fez um buraco. Aquele demônio ficou ferido, e dele escorria um líquido enegrecido. Ele desapareceu, e a minha esposa me viu apontando o dedo em direção ao berço de Naomi. Ela perguntou o que estava vendo. Eu disse, um demônio se aproximou perto da cama de Naomi. Fui orar depois daquela guerra espiritual. Em uma guerra espiritual é preciso se preparar. Vencer o mundo espiritual requer sacrifícios da carne. Eu sei que para construir uma igreja santa na terra passarei por dificuldades. Nas visões de batalhas espirituais, são poucos os que vencem as legiões por estarem aprisionados pelos demônios, e não conseguem se libertar, tanto ímpios como os cristãos não libertos. Eu vi muitas igrejas cativas que estão fazendo a vontade da carne, sendo escravizadas pelos demônios. Também vi um exército de demônios ao redor das igrejas que pregam a verdade. Eles só precisavam de um pouco de pecado para ultrapassarem a linha de limite. Quando o povo começava a dar legalidade para eles, os demônios entravam pelas aberturas que cada pessoa dava. Satanás não pode brigar entre os demônios por causa do reino. Eles sabem que todos perderam e serão lançados no lago de fogo. Por isso eles se unem para destruir a terra e as vidas que nela habitam. Não existe uma guerra espiritual dos falsos profetas contra os demônios, porque os demônios não se incomodam com esses. Os falsos profetas não podem lutar contra os demônios por estarem do mesmo lado, contribuindo para espalharem o engano no seio da igreja, que era para ser um lugar onde se prega a verdade. A guerra espiritual existe entre os verdadeiros cristãos contra os demônios.
porque eles sabem que é um povo que anseia morar no céu, e tem a visão espiritual aberta sobre a salvação. E os demônios sabem que o céu é um lugar bom, e eles perderão as suas moradas, e farão de tudo para os santos não irem para lá, oferecendo as suas pratas e os seus ouros perecíveis. Tive uma visão de Deus capacitando irmãos para vencerem o pecado, e também dava habilidades espirituais para vencerem os seus problemas. Santifique a sua vida, renuncie em tudo e comecem a viver uma vida de oração. Eu vi na visão as orações dos cristãos que vivem no pecado sendo retidas nos ares pelos demônios. As orações subiam como bolinhas de fogo e eram agarradas pelos demônios nos ares. Eles não deixavam subir, formando uma barreira de milhões de demônios para paralisar. As orações dos novos convertidos também eram agarradas pelos ares, não por causa do pecado, mas porque não foram revestidos espiritualmente. O Senhor disse: os mais fortes têm que interceder pelos mais fracos, dando cobertura nas orações até eles se levantarem. Quando eu derramar a minha unção sobre os novos convertidos, as suas orações serão tão fortes que as legiões dos ares não conseguirão segurar. Diga para eles continuarem orando e se santificando até que do alto sejam revestidos, enquanto os que já estão há bastante tempo na igreja e ainda não renunciarem ao mundo, precisam consertar as suas vidas para que as suas orações cheguem ao meu trono e eu respondo o seu pedido. Se eles não renunciarem ao pecado, nunca vencerão a guerra, pois o pecado dá forças para os demônios no mundo espiritual. Diga para os que vivem uma vida santa, para eles progredirem em suas vidas espirituais, e as suas orações ficarão fortes e subirão ao céu, e nenhuma barreira demoníaca poderá deter-nos ares. As suas orações moverão os céus, e tudo que pedirdes será feito. Eu recebi uma revelação de que a oração de línguas estranhas tem muito poder. Essa oração é para sua edificação. Se não tem o dom de línguas, peça a Deus. Eu vi na visão o poder da oração do justo que vive uma vida separada. Quando eles oravam, de suas bocas saíam espadas que cortavam grilhões e algemas que prendiam os pulsos de cada pessoa. Também tive uma visão de um falso profeta que pregava para a multidão, e as pessoas continuavam aprisionadas. Não havia poder na pregação dele, e quando ele orava, as suas orações não subiam ao céu. Deus rejeitava todos os seus clamores e orações que desapareciam nos ares e não chegavam ao trono de Deus. Quando o crente começa a dar frutos, tudo coopera a seu favor. A igreja precisa de uma reforma para o seu crescimento espiritual. A unção do noivo tem que estar dentro da casa de oração na vida de todos os membros. Uma voz me disse: quero a organização da igreja para a batalha espiritual. Serei o capitão desse exército, o seu guarda e segurança. Na igreja não existe superioridade entre os membros. Jesus é maior. Ele é quem sustenta a obra. Não somos nós, mas é o Espírito Santo quem faz a obra crescer. 2 dias depois dessa revelação do ano novo, uma luz gloriosa desceu no meu quarto. Pela presença o meu coração disparou. Era Jesus que veio ao meu encontro. Ele veio pessoalmente me visitar, e o meu espírito saiu do corpo ao seu encontro. Jesus veio com toda a sua realeza e vestido de majestade. Alguma coisa importante ele veio passar para mim. Se não teria vindo o seu anjo, ele me levou até um monte e disse: servo, nesse monte no dia 3 de janeiro de 1997, o seu pai subiu aqui e orou. Nesse dia ele derramou as suas lágrimas e intercedeu pela sua vida. Tu era criança, e ele me pediu para lhe arrebatar e mostrar o céu para ti. Hoje faz 21 anos que isso aconteceu, mas eu nunca me esqueci dessa oração que fica no memorial do céu. Servo, chegou o tempo dessa oração se cumprir. Para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Diga à minha igreja que eu não me esqueci de suas orações, mas no tempo determinado irei cumprir, mesmo que para os seus olhos esteja demorando. Quando Jesus me disse essas coisas eu fiquei surpreso, pois o meu pai nunca havia falado dessa oração em segredo feito no monte. Quero dizer para a igreja que no meu primeiro arrebatamento, eu entrei pela porta do céu, e o anjo não permitiu que eu conhecesse o céu. Contemplei de longe aquela multidão, inclusive, eu vi o meu pai, mas dessa vez foi permitido eu conhecer o céu, e Jesus me levou para o céu, e passamos por uma porta estreita. Quando eu entrei naquele lugar, glória a Deus igreja, estou muito emocionado por ter esse grande privilégio. Jesus disse: seja bem-vindo ao meu reino, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ali não tem choro nem pranto, nem dor e nem sofrimento. Ali é o lugar daqueles que são perseguidos por amor a Jesus e do seu evangelho. Estão naquele lugar os pacificadores e os puros de coração. Ali estão os mansos, pobres de espíritos e os que são perseguidos. Eu vi um mundo fora da realidade humana, lugar diferente desses lugares da terra que muitos chamam de paraíso. Aquele lugar é tão grande, por isso que é dividido.
Estava dividido em norte, sul, leste e oeste. E no norte haviam várias regiões, também no sul, no leste e oeste. Não me foi permitido ir nas regiões celestiais onde moram os profetas, patriarcas e os apóstolos. Eu vi o jardim de infância onde todas as crianças brincam. Elas estavam felizes. Cada região do paraíso tem uma comunidade de pessoas. Cada quarteirão é gigantesco, onde uma população de pessoas mora. Não havia divisão de pessoas, somente os lugares eram divididos para a morada dos santos. No céu, tudo é organizado. As casas não ficam uma em cima da outra. Cada quarteirão tinha um anjo na porta, igual a um vigia ou um guarda. Várias comunidades estavam em uma região. Cada um tinha sua casa. Diversos povos de várias épocas, várias nações, povos e línguas diferentes que falam a língua celestial. Ali não há raça, nem alta, nem baixa, nem feminina e masculina. Todos têm aparências de anjos. O Senhor não revela os seus segredos aos grandes pregadores de mídia. Mateus 13:11. Cabe somente aos pequeninos essas revelações. Mateus 11:25. No céu, foi permitido de eu conversar com as pessoas. Eu vi muitas almas que o meu Pai havia ganhado na terra. Eram mais de 500 pessoas. O Senhor Jesus me mostrou essas pessoas no céu. Também vi muitas pessoas antigas da igreja Filadélfia e da igreja dos Coríntios, e também vários povos de todas as épocas. Ali são os trabalhos das igrejas que resgataram aquelas almas. Se estão ali, agradeçam a Jesus. E em segundo lugar, os homens de Deus que têm compromisso com as salvações das almas. O povo do céu é muito unido naturalmente, não é aquela união forçada. Eu vi o vigor em suas vidas, ternura na alma, segurança de estar ao lado de Jesus, sabedoria, reverência e paz em seus rostos. Eles estavam tranquilos, maravilhados, e dava para ver a gratidão em seus rostos. Um povo realizado em todos os sentidos, radiantes da glória de Deus, e a satisfação em estarem ali glorificando a Deus. Eu sentia suas alegrias, afeto e afeição naquele grupo de salvos com a minha pessoa. Eles estão encantados com tudo aquilo que significa suas vitórias. Eu vi gentileza e docilidade do povo de Deus em me receber no meio deles como um dos salvos. Eu vi graça e harmonia, e grande familiaridade da parte deles. A adoração de todos no céu são entoadas com muito ânimo. Todos os animais, plantas, flores, árvores, anjos e alguns seres celestiais que não são animais e nem anjos que também entoavam louvores. Eu fui bem recebido no céu com alegria. Eu vi a bondade de seus habitantes e a beleza espiritual interior expressada pelos santos. A minha aceitação no meio deles com amor prova que eles não têm mais pecados. Foram transformados antes de passarem pela porta celestial. Os santos que entravam no céu ficavam como crianças puras. Eles passavam por um processo de purificação antes de entrar. Jesus mostrou companheirismo e cordialidade com a minha pessoa. Ele me recebeu com grande satisfação em seu reino. Ele é meu amigo verdadeiro. Eu senti o seu perdão invadir o meu ser. No céu eu senti leveza. Parecia que queria voar. Muita alegria e uma suavidade sobrenatural. O gozo, o regozijo e a felicidade tomava conta de minha alma. Ali você parece criança querendo pular e brincar. A vibração celestial invadiu a minha vida, e uma sensibilidade de bem-estar tomou conta de mim. Somente sorrisos existem no céu. As coisas espirituais são reveladas com clareza. Não há mistério que fique encoberto ali. As cortinas são tiradas, tudo é desvendado. Como eu ainda não havia morrido, não foi revelado o profundo para mim. E algumas coisas não foram permitidas eu dizer nesse testemunho, pois é segredo entre eu e Jesus. A igreja saberá naquele grande dia. As casas são de ouros finíssimos, e também tinham prédios gigantescos. As casas de ouros eram construídas em campos lindos e verdes que exalavam a vida. Ali tem casas de vários andares, parecendo apartamentos para apenas uma pessoa morar. No céu não é igual à terra, onde uma família inteira mora em uma casa só. Lá as recompensas são individuais. Cada um tem a sua casa. Eu via como os anjos levantavam as casas e faziam o segundo andar, depois o terceiro andar e não tinha fim. Esses prédios podem ter 1000 andares ou até mais. Depende do seu trabalho na terra. Quanto mais você trabalha na obra de Deus na terra, mais os anjos trabalham para vocês no céu. Um anjo auxiliava outro para aumentar o tamanho da casa dos santos. Eu vi a casa de um irmão que foi um milionário na terra. Ele deu e repartiu todos os seus bens com os necessitados. Quando ele chegou ao céu, veio como o homem mais perfeito da sua época. Os maiores no reino dos céus que foram mais recompensados eram os mais humildes que viveram na terra. Os grandes que vi no reino dos céus são os que pregavam a verdade na terra. Mateus 5:19. Os homens que receberam muitas recompensas no céu
Eles ganharam muitas almas, e não tinham fama dos homens, por isso receberam os seus prêmios. Mateus 6:1. Eu vi muitos fiéis na terra juntando tesouros no céu, vivendo uma vida agradável a Deus e trabalhando na obra. Os anjos estavam construindo uma casa para uma pessoa que havia se convertido na terra. Eu vi quando um anjo desceu para buscar a alma de um irmão que tinha morrido na terra. A sua casa estava pronta esperando o seu mais novo morador. Quando ele chegou, ficou muito feliz por ver a casa de ouro esperando por ele. E depois desse irmão, eu vi vários anjos descendo para recolher as almas dos santos que haviam morrido na terra. Nesse dia chegaram 4 almas no céu, 3 irmãs e um pastor que foram cada um para as suas casas. Também vi uma grande mansão de ouro que pertencia a um missionário. Ele negou a Jesus na hora da sua morte, e aquela casa foi passada para outra pessoa que havia se convertido na terra. E não há inveja no céu por um ter a casa maior do que o outro. Lá existe o reconhecimento pelo esforço daquele que trabalhou mais, e um grande respeito. Eu vi muitas casas naquele lugar dentro de um grande campo. Essas são as heranças espirituais de cada servo fiel. Naquele paraíso tem muitas casas inabitáveis espalhadas por todos os lados à espera dos santos que estão na terra. São casas que estão vazias. A sua casa está lhe esperando ali, igreja. Permaneçam firmes. Eu vi um homem que se dedicou muito à obra de Deus desde a sua mocidade. Ele renunciou ao mundo em troca de viver somente para Deus, e morreu idoso. Quando chegou ao céu, ganhou um prédio todo de ouro para ele morar. Eu vi muitos mártires que morreram pelo amor ao Evangelho. Eles não negaram a Jesus e foram mortos. Quando chegaram aos céus, foram recebidos pelo próprio Jesus e tiveram os seus nomes gravados em um pilar gigantesco de ouro como heróis da fé. Mateus 10:32. O céu é um lugar de recompensas, e esses são os tesouros que se ajuntam no céu. Trabalhem para Deus, e terão a sua recompensa. Deus é justo, e dá as recompensas segundo o seu trabalho na terra. Não façam igualmente os falsos profetas que acumulam riquezas na terra, onde tudo será corroído. Eles não têm moradas no céu, por isso acumulam dinheiro na terra para ter os seus galardões temporários. Nada do que vocês fazem para Deus é de graça. Até uma alma que você ganha tem recompensa. Se você faz esforço para andar na santidade, também tem galardão. Se vive uma vida espiritual ativa, tem galardão. A caridade e os frutos do Espírito Santo também têm recompensa. A sua casa cresce conforme você trabalha na seara de Jesus. O céu é um lugar imenso, e tem lugar para todas as almas do mundo se converterem às suas vidas. Jesus derramou o seu sangue para todos. Depende da escolha de cada um. Qual morada irá escolher para viver eternamente? Qual o Senhor que escolherá para viver junto, a morte ou a vida? Qual delas irá escolher? Cada região no céu é um lugar muito lindo, e cada pessoa herda um pedaço de terra, e não é pequeno. Eu vi aquela multidão de pessoas de vestes brancas comerem o maná do céu, aquele mesmo que caiu do céu no deserto para o povo de Israel. A terra é fértil, e produz frutos a todo instante, frutos celestiais que não tem na terra, de um sabor inimaginável. As árvores do céu estão carregadas de frutos com flores azuis, verdes, vermelhas, brancas, amarelas e de uma variedade de cores. Esses frutos são saborosos, e dão prazer ao paladar de quem come. São frutos da vida que os santos comem. Ali tem frutos de todos os tipos que não tem na terra. Eu vi árvores com favos de ouro cheio de mel. Ali é um lugar abundante. Ali tem grandes diversidades de plantas coloridas e floridas, onde toda a natureza louva a Deus. O rio que passa no paraíso. Você caminha por cima dele flutuando sobre as águas, e também pode mergulhar. Eu caminhei por cima dele. No rio tem peixes lindos de todas as cores e dourados. Esse rio passava dentro dessa bela cidade de pedras preciosas. Na terra celestial, eu podia caminhar ou flutuar pelos ares, caminhando sem colocar os pés no chão. As paisagens celestiais são indescritíveis. Não consigo expressar o que os meus olhos viram. O lugar é lindo demais, igreja. A riqueza está em todo lugar. Ali o ladrão não pode roubar. A natureza brilhava como pedras preciosas, e toda a vegetação tem vida. Respiram e se movimentam. Os campos verdes são brilhosos, e as suas gramas verdes brilham iguais às esmeraldas. Eu vi uma área de campo verde imensa, com vários animais naquele lugar, aves que voavam, e saíam brilhos de suas asas e louvavam a Deus. Lá, eles não sentem fome, mas comem para sentir o prazer da vida. O clima do céu é agradável, não faz aquele calor e nem frio, é um clima prazeroso que anima a sua alma. O ar respira a vida, e a temperatura é suave. O povo é envolvido em uma atmosfera celestial. Aquele lugar está cheio de vida eterna, e o povo crescia em conhecimento e sabedoria daquilo que eles não sabiam quando estavam na terra.
Ali todos os mistérios do céu são revelados aos seus santos. Ali começa a verdadeira vida, onde os cristãos não conseguiram desfrutar em um governo tirano e injusto na terra. Ali você viverá uma nova vida ao lado de Jesus, e andará no meio dos anjos e seres celestiais. Tudo no céu brilha como um espelho que reluz a luz do sol. Tudo isso acontece porque o céu reflete a luz de Jesus. As pedras das ruas celestiais são de ouro, cristais, jaspis, diamante, rubi, esmeralda, turmalina, jade, opala, safira, turquesa, ametista, benitoite, musgravite, berilo, garnete, cetrino, euclásio, topázio, prata e outras pedras que não conheço. Tudo isso pisamos em cima como tapetes para os santos. Enquanto na terra isso é impossível de acontecer. As terras celestiais são revestidas de pedras preciosas, e a sua areia é ouro fino. A plenitude da vida está naquele lugar, onde tem pessoas de várias classes sociais que habitam ali. O povo caminhava pela cidade de ouro. As suas faces brilhavam igual à luz. Eles estão felizes e sorrindo. As suas aparências são angelicais. Caminham junto com os anjos e conversam com eles. O céu ultrapassa a todo o entendimento humano, e os mistérios são revelados. Eu vi como é o transporte no céu. Os anjos caminham com cavalos e carruagens de fogo, e levavam as pessoas para o templo para adorarem a Deus. Jesus mandou um anjo me levar em várias partes do céu de carruagem. Eu me aproximei do templo da adoração, mas o povo não se aproximava muito daquele que estava sentado no trono. Ele parecia o sol. Não consegui ver o seu rosto, apenas os seus pés, pois o seu trono ficava na parte de cima, e o povo se prostrava quando se aproximavam daquele trono. E ficamos em uma distância de 30 metros ou mais. Jesus caminhava pelas ruas de ouro, e quando passava pela multidão o povo se prostrava em reverência ao Rei dos Reis. Todos traziam honras e ofertas a Jesus. Que lugar magnífico! Senti uma alegria completa e felicidade plena. O governo de Jesus no céu é justo e santo, não iguais os governantes na terra. Ali está o bem-estar do povo. O Senhor disse: servo, o fato de vir conhecer o céu não garante salvação se não se conservar desse mundo. Eu já arrebatei pessoas que, apesar de conhecerem o céu e o inferno, deixaram Satanás roubar a sua coroa, e hoje estão no inferno. Servo, diga para minha igreja que, se perseverarem até o fim, herdarão todas essas coisas que vistes. Jesus chamou um anjo que veio com o livro da vida. Esse anjo me mostrou muitos nomes que foram apagados do livro por não suportarem as marcas da guerra espiritual, e outros tiveram os seus nomes apagados por desistirem de andar no caminho estreito e se renderem ao pecado. O anjo também me mostrou uma lista de nomes de pessoas que se converteram através de mim. Eram pessoas que eu não conhecia, mas o anjo disse que meu testemunho chegou a lugares onde eu nunca fui, e estava salvando almas. O anjo disse: isso terá grande recompensa. Quanto mais almas ganhar, mais o seu galardão irá aumentar. Jesus disse: servo, esse é o seu último arrebatamento. Irei revelar os mistérios para outras pessoas que serão arrebatadas. Algumas pessoas que ouvirem o seu testemunho, eu irei arrebatar esses. As minhas preocupações desapareceram naquele lugar. Me esqueci que tinha uma esposa e uma filha. O Senhor disse: servo, tu tens que voltar para cuidar da minha igreja. Eu respondi: Senhor, eu não quero mais saber de ser pastor. Não quero voltar à terra. É muito sofrimento. A minha esposa ficará bem. Quando terminei de falar isso, já estava na terra. Vou fazer uma oração. Faço isso por me acostumar a orar todos os dias. O meu corpo se acostumou a fazer orações. Hoje eu amo orar. Ó Deus Todo-Poderoso, me coloco diante da sua presença. O meu maior desejo é ir morar com o Senhor no seu reino celestial. Não vejo a hora de ir ao seu encontro e deixar esse mundo de horror. Eu lhe apresento a comunidade europeia evangélica onde sou pastor. Eles creem em suas promessas, e são um povo diferente. Ensina-me mais e mais a caminhar em suas veredas. Dá-me a conhecer os seus mistérios, e nos revela aquilo que ainda está oculto a respeito da sua palavra, esclarecendo mais e mais a sua santa doutrina e o seu querer em cada vida. Faça-nos retos e humildes na sua justiça, nos dando graça e forças para guardarmos a sua aliança. Tememos ao Senhor, e com afeto e carinho, estamos cuidando com muito zelo da sua obra. Não somos infelizes como o mundo está. Tu tens manifestado a sua glória no meio do seu povo que lhe adoram em espírito e verdade. Guardaremos os seus preceitos dentro do nosso coração. Amém. A minha esposa vai falar do seu arrebatamento que aconteceu em fevereiro, um mês depois do meu arrebatamento. Nesse momento, ouçam o seu testemunho.
Eu me chamo Susan Atsushi, e fui arrebatada ao céu quando fui para a vigília da igreja. O anjo do Senhor desceu para me levar e subimos em alta velocidade. Quando entrei naquele lindo lugar, eu pisei naquelas gramas verdes e brilhosas. O cheiro do perfume que saía das flores exalava uma fragrância que não existe na terra. Tudo que você toca no céu, a sensação é de felicidade quando se toca em uma árvore, terra, planta, águas ou nas pedras. Eu consegui ouvir a natureza entoando cânticos perfeitos. Quando estava observando as maravilhas daquele lugar, vi um homem paralítico que não tinha suas 2 pernas. Quando ele chegou ali, teve as suas pernas restauradas. Pessoas deficientes que perderam parte dos seus corpos quando eram vivas, lá, têm as partes dos seus corpos restituídas. Um cristão que havia perdido um braço no acidente, quando entrou no céu teve o seu braço regenerado. Uma serva de Deus que teve o seu rosto queimado por um muçulmano teve um novo rosto angelical e jovem. Lá no céu tudo é perfeito, e não existem deformações. No céu não entram pessoas deformadas, lá é tudo restaurado. Uma mulher que morreu de câncer no intestino e foi para o céu, ao chegar lá, ela estava limpa dessa doença. No céu não entra enfermidade, nem deformações, nem deficiência e nem pecado. Olhei para aquela linda cidade de ouro e cheia de habitantes. Uma luz revestia aquela cidade e iluminava todo o paraíso. Também vi que as construções daquelas casas são perfeitas. Eu nunca vi na terra uma estrutura de engenharia tão perfeita como a dos céus, cujo arquiteto é o Senhor Jesus. O anjo disse: Olhe quão belo é esse lugar, olha a sua imensidão, tudo isso foi construído por amor à igreja. Perceba o tamanho desse amor que chega ao ponto do noivo morrer pela noiva, e ainda preparar esse lugar tão lindo. Quando olhei para a cidade vi que era infinita. O lugar é imenso e muito mais gigantesco do que a Terra. O nosso planeta perto do paraíso parece uma bolinha de raquete. O anjo estava falando comigo. Eu vi um homem vestido de vestes reais cavalgando em um cavalo branco. Esse homem, mesmo estando distante, sorriu para mim, e continuou seguindo a estrada de ouro. O anjo disse: Esse é Jesus, o nosso rei a quem vocês devem agradecer. Se não fosse pelo seu sacrifício, o seu nome não estaria escrito no livro da vida. Quando o anjo terminou de dizer essas coisas, vi uma serva de Deus que morreu na terra naquele momento. O seu espírito chegou ao céu, e ela foi vestida de vestes brancas. E quando ela chegou naquele lugar, o anjo trouxe milhões de gotas de cristais para a irmã e disse: Essas são as suas lágrimas. O anjo me levou no lugar onde vi milhões de bolinhas de cristais. O anjo disse: Esses cristais que tu vês são feitos das lágrimas dos santos e estão aqui para as decorações esperando os donos delas. Quando as lágrimas são de arrependimento com sinceridade ou pedidos de socorro, são transformadas em cristais puros. A lágrima de um santo tem muito valor para Deus. Elas são muito valiosas para ficarem na terra. Nada da noiva de Jesus ficará na terra, nem um fio de cabelo. Está vendo como a igreja é tão importante para Deus? O anjo me mostrou lá na terra uma mulher orando de coração. Um anjo colhia as suas lágrimas e colocava no tubo de ouro. Esse anjo subiu ao céu com as lágrimas daquela serva e transformou em cristais. De repente chegou ao céu vários anjos vindo dos 4 cantos da terra. Todos estavam com tubos cheios de lágrimas dos santos e transformavam em cristais. E aquele lugar ficou cheio de gotas de cristais puros e reluzentes. Lá no céu o povo não fica parado, eles entoam louvores a Deus, conversam entre eles e não param de cantar por gratidão a Jesus que os libertou. O anjo que me levou ao céu e entrevistou um cristão que foi fiel até o fim da sua vida. Ele morreu servindo a Deus, agora estava desfrutando do seu trabalho e feliz por sua vitória de ter conseguido vencer o mundo e se salvar. Ele disse: Valeu a pena esperar, e valeu a pena permanecer. No céu é somente descanso, enquanto aqui na terra é uma batalha espiritual. O anjo me mostrou um exército de anjos guerreiros saindo de um grande quarteirão de ouro. Eles estavam preparados para descer na terra e lutar a favor das causas dos santos. Esses anjos são especiais para as batalhas contra as forças do mal. O que foi me revelado lá no céu que não agrada a Deus. Jesus está cobrando a igreja que tem a mente de Cristo, sem malícia, uma mente renovada. Orem a Deus e peçam essa mente. Também parem de assistir televisão.
O anjo disse que esse aparelho contamina os olhos, a mente e o coração. Quer ter uma mente limpa? Deixe de